Boa tarde a todos. Eu me chamo Giovana Petrella. Eu sou estudante de graduação e iniciação científica na Unesp de Botucatu. E hoje eu vou apresentar parte dos meus resultados parciais da detecção do perfil TH17 e permeabilidade intestinal em pacientes com Covid-19. Então, primeiramente, a Covid-19 é uma doença infectocontagiosa associada à síndrome respiratória aguda grave. Ela já infectou mais de 700 milhões de pessoas ao redor do mundo e já levou mais de 7 milhões de pessoas a óbito, segundo a Organização Mundial da Saúde. A doença possui um amplo espectro de manifestações clínicas, desde pacientes assintomáticos até pacientes críticos, com acometimento do trato respiratório, mas também do trato gastrointestinal. Além disso, a produção maciça de citocinas está muito atrelada à evolução da doença para casos mais graves e ao desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave. Aqui eu trago um esquema de como ocorre a infecção do vírus dentro do organismo do hospedeiro. Então, há um reconhecimento pelo receptor da membrana plasmática da célula do hospedeiro com a proteína S viral. Assim que o vírus se fusiona com a membrana plasmática, há uma ativação da resposta inata do indivíduo, que é uma resposta mais inespecífica. As células infectadas liberam interferon, que é uma citocina inflamatória. O interferon é responsável pela supressão da replicação viral e ele aumenta a expressão de moléculas de MHC da classe 1 pelas células infectadas. E isso sinaliza para células imunes de defesa, como macrófagos, células natural killer, que são células NK, e células dendríticas, o sítio da inflamação. Essas células vão entrar em ação e vão tentar debelar a infecção por meio da liberação de interferon alfa, interferon beta, interleucina 6, o inflamossoma, que são citocinas muito presentes na inflamação aguda. E caso a infecção não seja debelada, vai haver aí ativação da resposta adaptativa, da resposta imune adaptativa, que é uma resposta mais específica do hospedeiro. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar a concentração de citocinas inflamatórias sistêmicas em pacientes com Covid-19 e correlacionar marcadores inflamatórios e de permeabilidade intestinal. O estudo, então, foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unesp. Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e foram colhidas amostras de sangue periférico e fezes de pacientes e controles. A partir do sangue, então, foram quantificadas as interleucinas, a IL-2, a IL-4, a IL-6, a IL-10, a IL-17 interferon gama, pelo método CBA, e pelo método de ELISA. A partir do sangue também foi quantificada a zonulina, que é um marcador de permeabilidade intestinal, e proteína C reativa, que é um marcador inflamatório. A partir das fezes foi quantificado por ELISA a imunoglobulina A, que é uma imunoglobulina presente na mucosa gastrointestinal, pelo método ELISA. E aqui alguns resultados. Primeiramente, houve um aumento acentuado e proeminente na fase aguda da doença da proteína C reativa, o que é muito esperado, já que é uma proteína de fase aguda, em comparação com a condição pós-Covid. A zonulina também teve uma alteração significativa, tanto na condição aguda da doença como na condição pós-Covid, como é um marcador de permeabilidade intestinal. E o COVID pode ter uma sintomatologia gástrica, provocar uma inflamação,
no trato, isso aumenta a permeabilidade, então a zonulina é enviada à corrente sanguínea e houve um aumento significativo nos 2 grupos de análise. A IgA, que é esse anticorpo presente na mucosa, apesar de ser esperado que tivesse alteração significativa, nos nossos estudos a gente não detectou alteração significativa. E, por fim, as interleucinas, aquelas que tiveram maior alteração na condição aguda, foi a interleucina 2, a interleucina 6, a interleucina 17 e o interferon gama. A interleucina 2 está bem aumentada na condição aguda, é uma interleucina responsável pela expansão clonal de linfócitos T e produção de IgA. O interferon gama é uma citocina inflamatória ativadora de macrófagos e tem funções críticas tanto na imunidade adaptativa como na imunidade inata. A interleucina 17 ela está muito atrelada ao recrutamento e ativação de neutrófilos para o sítio da inflamação. E a interleucina 6, ela é uma interleucina de fase aguda, ela estimula o fígado à produção de proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa, e ela também está bastante aumentada aqui na fase aguda. Por fim, a IL-10 é uma interleucina que nos trabalhos e na literatura tem um aumento significativo, porém, nos nossos estudos, ela não teve grandes alterações significativas. Então, pode-se concluir, houve a presença proeminente do perfil TH17 no nosso estudo, o que não é tão comum nas infecções virais, como o perfil TH1 e a IL-6, que são comuns e estão presentes também. Atrelado a isso, o aumento da permeabilidade intestinal e a produção exacerbada de citocinas estão associados ao desenvolvimento da doença para casos mais graves e da síndrome respiratória aguda grave. Muito obrigada pela atenção. Obrigado pela explicação. E, Giovana, quando a gente vê um trabalho que faz avaliação de marcador inflamatório, a gente teve muito isso na COVID, diversos tipos de marcadores, a gente que vê a parte clínica também, a ideia é, como eu consigo usar isso na minha rotina clínica? Você acha que isso poderia ser desenvolvido como um marcador de gravidade, como um marcador precoce de doença inflamatória grave, já que é um perfil diferente? Onde você vê esse seu trabalho se encaixando na avaliação clínica de um paciente com suspeita ou confirmação de COVID? Eu acho, como eu sou estudante ainda de graduação, eu não tenho pleno conhecimento de toda a fisiopatologia da COVID, mas eu acredito que pode estar, os marcadores inflamatórios podem estar atrelados às duas coisas, tanto a precocidade da doença, então, para detectar ali se houve um aumento significativo de proteína C reativa, por exemplo, que é uma proteína de fase aguda, pode indicar um começo da infecção, como também, como eu comentei aqui, que o aumento da produção de citocinas está muito associado à evolução para casos graves. Eu acredito que sim, seja possível fazer um estadiamento de sintomas e sinais clínicos de acordo com a, talvez, concentração sendo grande ou pequena das citocinas. Meus parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu queria duas questões. O que é que você usou como controles? Desculpa, você pode repetir? Quais foram o que você usou como controles? São pacientes, a média dos pacientes, assim... O seu grupo controle, o que foi? Sem Covid, sim. E você da onde? Banco de sangue? Oi? Foi de banco de sangue? Então, como é um estudo retrospectivo, foi até antes de eu ingressar na universidade, então eu acredito que tenha sido do hospital, talvez, do HC da Unesp mesmo.
De pacientes, sim, da Unesp. É provável que tenha sido do banco de sangue. Pode ser. Bom, a outra coisa, você sabe com quanto tempo você colheu o sangue desses pacientes? Porque você tem medidas de imunidade inata que já estão em atuação e adquirida que são mais tardias. Sim. Você tem essa ideia ou não? Olha, as amostras foram amostras congeladas, né? Foram amostras colhidas em 2020. Então, eu não sei te dizer exatamente quando que começou uma resposta e outra. Porque, na verdade, você já tem uma taxa elevada de L17, que já é da imunidade adquirida, e cuja explicação do funcionamento dela ainda é duvidoso, né? Ela atrai neutrófilos e macrófagos. Mas eu acho que você está numa linha muito interessante. Então, meus parabéns, viu? Obrigada.